estará conosco falando sobre sustentabilidade e o Intercer. Então sejam bem-vindos, Fernando, Sônia, Mel, boa noite, alegria recebê-los aqui no Instagram do Direito por um Planeta Verde, esse instituto que representa o direito ambiental no nosso país, que promove o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Sejam bem-vindos. Em instantes, vamos dar início aí à nossa live, recebendo Vitor Caruso Júnior, economista, também terapeuta. Vitor é uma pessoa aí ligada às questões aí ambientais. Opa, o Vitor já chegou. Vamos aqui, guardando a chegada do Vitor. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Olá, como vai, Fabiano? Olá, boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Está conectando aqui, ainda está faltando a sua imagem. Ok. Seja bem-vindo. Só estamos aqui aguardando chegar a sua imagem, para que a gente possa começar a live do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Seja bem-vinda a Flávia, nossa diretora, a Maria, a Nanda. Sejam bem-vindos. Eu acho que a questão da conexão aqui, Vitor, eu ainda não vejo a sua imagem. Eu vou fazer uma nova tentativa, então. Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Perfeito, perfeito. Aguardamos você. Boa noite, Tiago. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta live do Instituto Direito por um Planeta Verde. Enquanto o Vitor está conectando novamente, quero convidá-lo na próxima semana, nos dias 30 e 31 de outubro, nós teremos o terceiro seminário virtual do Planeta Verde, falando sobre os 20 anos da Lei 9985 de 2000, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Olha, aqui na nossa bio você tem um link para inscrição, valor aí, o associado é gratuitamente. Nós estamos de novo aqui recebendo o Vitor. Então, fica o convite. Semana que vem, nós temos aí nos dias 30 e 31 de outubro, o seminário virtual do Planeta Verde sobre os 20 anos da Lei 9.985 de 2000, a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Estamos aqui aguardando a conexão do Vitor. Estamos aqui com algumas questões, né? Só aguardando a conexão. Eu já aceitei o convite para a gente bater um papo sobre sustentabilidade, Intercer. Seja bem-vindo aí a Georgia, seja bem-vindo o Peri Neto, nossos diretores do Instituto Direito por um Planeta Verde. Alegria tê-lo conosco essa noite. Curiosamente, o som você está... Eu não consigo visualizá-lo aqui, não consigo enxergá-lo. E tudo, estamos aqui com um probleminha na conexão. Olá, Peri, olá, Georgia, olá, Eduardo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta live. A Flávia também, vamos novamente aqui fazer uma nova tentativa. Eu imagino que nessa época aqui agora, né, pelo número que nós temos aí de lives, vamos aqui, acho que o Vitor novamente, Isabelle, Caroline, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olá, boa noite, Carvalho e Paiva Advogados. Estamos aqui aguardando a conexão aqui do Vitor. Olá, olá. Nós estamos aqui com uma dificuldade na conexão, né? Vitor, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente, Adriano. Fabiano, a questão é a imagem, ela entra e tira uma foto e aparece essa imagem, né? Sim, eu não consigo, eu de fato não estou visualizando a sua imagem aqui, né, a questão da conexão. Eu vou pedir licença aqui ao nosso público para fazer o seguinte: eu vou encerrar essa conexão e vou abrir uma outra e vou te convidar novamente. Então, eu vou pedir licença ao pessoal que está conosco aqui agora, né, para que a gente possa... Olá, Eliane, seja bem-vinda. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai desligar essa conexão e vamos reconectar.
bem-vindas. Vamos aqui aguardar. Olha, a Fernanda está conosco, o Vitor já chegou. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui nesta live. Vamos aqui. Vamos ver se agora dá certo a conexão. Estamos aqui aguardando. Vamos ver se o Vitor... Agora a gente consegue ter a conexão. Bom, enquanto o Vitor está chegando aqui, mais um convite, eu vou reiterar. Semana que vem o Planeta Verde realiza o 3º seminário virtual falando sobre os 20 anos da Lei 9985 de 2000, conservação, semana que vem, dia 30 e 31, entre 14 e 17 e 30 horas. Quem é associado do Planeta Verde, nós temos aí gratuitamente, né, a inscrição. Se você não é associado, fica o meu convite, mas no caso aqui o ingresso é R$15, um valor simbólico, essa lei tão importante que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Estamos aqui aguardando, né, o Vitor Caruso. Estamos aí com um probleminha na conexão. As nossas últimas lives, temos aí visto um pouquinho de instabilidade. Eu imagino que pelo volume, né, de lives que nós temos realizado, todos aqui, muitos em casa, estamos aqui aguardando entrar Vitor Caruso Júnior, que vai estar falando nesta noite sobre sustentabilidade e o interser. Vamos novamente aqui. Transmitir ao vivo, vamos ver se agora a gente consegue a conexão. Vamos tentar aqui. Olha, o áudio já entrou, agora precisa entrar a imagem. O áudio ele está perfeito, eu estou conseguindo escutar e estou conseguindo ver. É uma questão de transmissão da imagem, mas se você quiser, se as pessoas me verem congeladas assim, eu posso seguir em frente, não tem problema. Eu confesso que eu não estou visualizando, até se o pessoal puder me dar aqui um feedback aqui, né? Eu estou com a nossa equipe também aqui nos acompanhando aqui no computador, só para ver como está a imagem do Vitor. Vou pedir para a nossa equipe dar um retorno. Se vocês não se importarem, nós fazemos a live aqui por áudio, ou, caso não consigamos, reagendamos aí para um outro momento, né? Seja bem-vindo, Pedro. Seja bem-vindo aí, Rafael. Pedro que vai estar conosco, né, na semana que vem, no 3º seminário virtual Planeta Verde, sobre os 20 anos do SNUC, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Estou pedindo aqui um retorno e tudo para a nossa equipe, para ver se a sua imagem está congelada. Está dizendo que só aparece, no caso, eu aqui, Vitor, né? A sua imagem não está aparecendo. Então eu vou de novo aqui, fazer mais uma tentativa. Mais uma tentativa, ver se o Vitor agora consegue estabilizar aqui a imagem. Ainda não, né? Não. Então, né, estamos com essa dificuldade aqui, né, nesse momento, né, com a imagem e tudo. Vamos fazer uma última tentativa, Vitor, porque do contrário, né, acho que seria importante que as pessoas pudessem visualizá-lo, né, conhecê-lo, sem dúvida alguma, né? Caso nós não consigamos, a gente tenta reagendar e façamos aí pelo YouTube, no caso, né? Que seria talvez um pouquinho mais de estabilidade aqui. Vou pedir para você mandar um novo convite. Eu vou tentar aqui. Tá legal. Ok. Vamos tentar aqui novamente. Eu vou tentar eu mesmo convidar aqui o Vitor. Olha, eu vou convidar o Vitor aqui agora, tentar adicioná-lo. Vamos ver se agora nós conseguimos ter aí a imagem. O áudio e a imagem do Vitor Caruso Júnior. Estamos aqui aguardando a resposta do Vitor. Eu vi aqui que tem muitas pessoas queridas que estão conosco aqui nessa noite. A doutora Ana nos deu, também nossa ex-presidente do Planeta Verde, seja bem-vinda. Mônica, Bárbara, Leonardo. Vamos ver aqui se o Vitor consegue entrar. Estamos aqui aguardando.
Ok. Ok. O pessoal está me dando uma sugestão aqui, do Vitor entrar ao vivo, né, e me convidar. Não sei se o Vitor está me ouvindo aqui. Seja bem-vindo, a Cauí, nosso presidente. Jorge, nossa diretora também. Olha, Vitor não está conseguindo participar, me chegou aqui agora. Estamos aqui com essa dificuldade. Vamos tentar aí mais uma vez, uma última tentativa, vamos ver aqui. Eu vou tentar, vamos ver se eu consigo aqui, se eu tentar adicionar o Vitor Caruso conosco nesta noite. Agora está conectando, vamos ver se aparece a imagem. O que você vê aí, Fabiano? Não estou visualizando você, né? Estamos sem imagem aqui, infelizmente, estamos sem imagem. Você só fica com cortado, fica cortado a imagem? Não fica cortado também. Não fica cortado e tudo. Bom, o que eu vou sugerir aqui agora, primeiro eu vou ter que pedir desculpa aqui, né, à nossa audiência, o pessoal que está conosco essa noite, um papo que seria tão instigante, tudo, para a gente tentar reagendar, Vitor. E aí nós tentamos, estou vendo aqui que a Jorge já colocou aqui que nós ouvimos. Eu vou fazer uma seguinte sugestão, Vitor, uma última tentativa, de você entrar ao vivo e me convidar o Planeta Verde. E aí, pessoal, o que eu vou sugerir? Né? Eu vou pedir de novo desculpa a cada um de vocês, a gente vai desconectar, o Vitor vai entrar ao vivo no Instagram, na conta dele do Instagram, e em seguida, né, ele vai me convidar, e aí nós vamos fazer a transmissão diretamente pela conta do Vitor Caruso. Você pode me dizer a sua conta, só para o pessoal que está conosco aqui, Vitor? Eu acho que caiu. Então, fica o meu convite. Vitor, vai... Quanto a transparente para fazer esse entendimento, né? Olá, Vitor. Só que agora está funcionando. Sim, mas agora nós invertemos, né? Nós invertemos aqui os papéis. Deixa eu assumir aqui, na verdade. Por favor. O pessoal que está chegando conosco aqui, olá, né? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estávamos numa transmissão aí, estava um pouquinho instável, mas essa sugestão deu certo, né, Vitor? Sim. Bom, sem delongas, vamos começar. Primeiro eu queria agradecer você por ter aceito aqui a possibilidade de bater um papo conosco aqui no Planeta Verde. Você que é economista de formação, eu gostaria de apresentá-lo, Vitor, para a nossa audiência, para o nosso pessoal. Nós estamos transmitindo ao vivo para o Facebook, para o YouTube e aqui, né, pelo Instagram. Eu conheço o Vitor já há algum tempo. O Vitor é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, com especialização em Comércio Exterior pela Universidade de Miami, também é trainee, né, em PNL pela Universidade da Califórnia. Mas, Vitor, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, rapidamente, uma breve pincelada, antes de entrarmos na questão da sustentabilidade e do Intercer. Eu queria que você contasse a sua história um pouquinho, depois eu queria fazer um link também com o Thich Nhat Hanh, que é o seu mestre, e falar um pouquinho sobre Intercer e sustentabilidade. Eu queria que você contasse para a nossa audiência um pouquinho da sua história. Fabiano, e ajudar o mundo a se transformar.
Eu não sei se foi uma boa escolha. Eu li, quando era adolescente, o manifesto do Partido Comunista. Eu tinha 15, 16 anos, e vi que o mundo era muito injusto. E aquela coisa do adolescente, né, de querer se colocar no mundo, eu achei que me colocar no mundo de uma forma de fazer justiça era estudar aquela pessoa que tinha me apresentado tais injustiças do mundo que o manifesto do Partido Comunista colocava. Eu gostava muito também de atividade física, esportes, coisas assim. Então, eu lembro que no segundo ano, né, do ensino médio, eu prestei como teste a educação física, cheguei a passar, mas depois, no terceiro ano, que era para valer, eu fiz economia, até porque meus pais também me estimulavam também bastante nessa direção. E aí eu cheguei no curso, né, tendo lido Marx, e aí eu tive a apresentação, né, de que Marx estava errado logo de cara no curso, que era um estudo sociológico muito válido, mas como economia já tinha sido ultrapassado por vários outros autores na sua leitura. E eu estava ali, e agora? Como é que faz? Né? Eu já prestei vestibular, passei na faculdade, não tinha como voltar. E foram vários anos estudando a economia, né? O tempo que eu fiquei na faculdade, mas aprendi muito, muito no curso. Mas fui trabalhar em empresas, em multinacionais, fui trabalhar estudando a parte do controle financeiro das empresas, né? Isso foi minha área profissional. Eu tive uma carreira de razoável sucesso, assim, eu era uma pessoa focada em desenvolvimento da estrutura de custos da empresa para melhorar os custos. Então, eu fazia muita reengenharia, processo de melhoria de desempenho das empresas, e foi uma carreira de 15 anos bastante significativa nessa busca, né? Aí foi aí que eu fiz o curso de comércio internacional na Universidade de Miami, fui fazer os cursos de desenvolvimento pessoal lá na Universidade da Califórnia, né? E aí num determinado momento, me descobri com um câncer. Eu estava numa empresa com uma competição muito grande, um estresse muito grande, uma violência profissional muito grande mesmo, um canibalismo profissional muito grande. E como prêmio disso, eu era uma pessoa que não tinha limites. Assim, eu desempenhava muito bem, mas não me cuidava da maneira que deveria me cuidar, né? Eu estava preocupado mais com o meu desempenho. Depois a gente vai poder falar mais sobre esse se cuidar, assim, porque a olhos externos até as pessoas podiam achar que eu me cuidava, mas não era bem isso. E aí o câncer me abriu os olhos para olhar para uma área maior do que a questão só do desempenho profissional e do resultado das empresas. E foi aí que eu comecei a estudar a parte da yoga, da meditação, as religiões orientais, o estudo religioso, experiência religiosa, fiz faculdade de psicologia. Então, foram várias coisas que vieram na esteira da doença, da cura também, que eu tive uma cura muito veloz, extraordinária, que surpreenderam os médicos utilizando todos esses processos. Aí eu fui conhecendo o professor Hermógenes, que era referência da yoga terapia do Brasil, eu trabalhei 10 anos com ele. Aí conheci o Dalai Lama, que foram várias viagens, vários encontros e várias transmissões que eu recebi do Dalai Lama. Conheci o Lino Miele, que era uma grande referência do yoga, o italiano, que era o principal aluno do Patabi Joyce. E aí tudo canalizou para eu conhecer o Thich Nhat Hanh, né? Porque os alunos mesmo falavam que a minha forma de ver a religiosidade, a minha forma de ver a prática religiosa era muito similar ao Thich Nhat Hanh. E perguntavam se eu já tinha estudado com o Thich Nhat Hanh. Eu falei, não, nunca estudei com o Thich Nhat Hanh. E aí meus alunos falavam, você precisa ir até a França para conhecer o Thich Nhat Hanh. E aí foi você falar para o nosso público quem é o Thich Nhat Hanh, né? Eu até vou pedir licença, assim, ao lado de Sua Santidade o Papa Francisco, de Sua Santidade o Dalai Lama, o Thich Nhat Hanh é uma das referências mundiais. Quem é Thich Nhat Hanh? Só para o pessoal entender, porque tudo isso tem ligação direta com a temática dessa noite, né, sobre sustentabilidade e interser. O Thich Nhat Hanh, ele para as pessoas terem uma ideia, a indicação do Martin Luther King para o Prêmio Nobel da Paz. Então, o Martin Luther King...
Isso. O Martin Luther King, na verdade, ele ganha em 64 e faz a indicação em 67 do Thich Nhat Hanh. O Martin Luther King, ele era o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel da Paz, né? E era uma referência, se tornou uma referência mundial a partir disso, né? E aí, o Thich Nhat Hanh, ele tinha uma forma de trabalhar os ensinamentos da tradição budista muito aplicada à visão cotidiana. E isso foi muito impressionante para vários religiosos, não só o Martin Luther King, né, que se encantou a ponto de fazer essa indicação. Na carta, o Martin Luther King escreve assim: se este prêmio é digno de ser chamado da paz, deveria ser dado a este monge. Essa era a opinião do Martin Luther King. Mas, por exemplo, você tem Thomas Merton, era o principal escritor da Igreja Católica na época, década de 60. E o Thomas Merton escreve um tratado maravilhoso, publicado pela editora Martins Fontes, chamado Místicos e Mestres Zen. E ele, nos capítulos finais, ele diz: se as religiões do mundo querem se modernizar e ter uma abordagem mais útil, elas deveriam conhecer este monge vietnamita. Então, a própria principal referência da Igreja Católica também olhava com muitos bons olhos a maneira como o Thich Nhat Hanh trabalhava essa questão da religiosidade aplicada às coisas cotidianas, às coisas do mundo, né? E isso dele se desenvolveu muito pelo trabalho social junto à população vietnamita durante a Guerra do Vietnã. Então você tem uma população esfacelada pela guerra, um conflito interno, né, entre norte e sul, entre duas visões distintas, que não queriam conversar. E aí você tem briga e guerra e bombardeios dos dois lados, né, Estados Unidos financiando um lado, a China financiando o outro, e a população sendo dizimada nesse conflito. E aí ele tem um posicionamento muito ativo, muito útil, muito também de uma clareza nessa situação de conflito tão grande. E que para nós, né, como essa história parece que se repete, né, nós temos hoje uma condição de argumentação, às vezes, muito dicotômica, né? Muito politicamente falando, e o Thich Nhat Hanh, o pensamento dele é um sussurro de amor, de tranquilidade no meio dessa confusão. É um conselho que vem muito atual para os dias de hoje, sabe? Sim, eu vi aqui até que tem uma mensagem aqui falando, a Georgia, que é a nossa diretora também, sempre cita Thich Nhat Hanh nas suas palestras. Aliás, o meu livro eu abro com o Thich Nhat Hanh, tem uma passagem justamente sobre o interser. E aí eu queria te perguntar sobre o interser. Nós estamos falando sobre sustentabilidade, você é economista de formação, fez psicologia também. Nós temos aí a economia e a ecologia, são duas irmãs que estão um pouquinho separadas. E a minha pergunta é sobre o interser, porque na verdade o interser é uma palavra que o Thich Nhat Hanh cunhou, essa expressão interser, que até então era uma questão assim, era uma questão muito mais espiritual, abstrata, e agora com essa pandemia passou a ser algo concreto, eu diria algo epistemológico, o interser, né? Assim, concreto. E aí a minha pergunta é, para o nosso público que está nos acompanhando, o que é o interser? Meu primeiro contato com a expressão interser foi num dos livros do Thich Nhat Hanh. Até o meu nome de batismo como membro ordenado da ordem dele está relacionado a esse livro, né? Porque o livro se chama Coração da Compreensão, do Prajnaparamita. Que é baseado no Prajnaparamita, que é um sutra central, né, da tradição. Ele é um sutra muito importante, né? Por isso que ele chama o Sutra do Coração, porque ele é muito importante, é um sutra central. De ler quase poético sobre esse sutra. E que se chama, né, o Caminho da Compreensão, o nome do livro, né? Não, desculpa, o meu nome de batismo é Caminho da Compreensão, né? Que é o nome do livro. Que é o nome do livro. Então eu tenho essa muito forte isso, né? Porque eu fui batizado com o nome do Coração da Compreensão, é o nome do livro. E aí quando eu li o livro,
que me chamou a atenção, que foi a primeira explicação de terceiro, ele é muito poético, a imagem é muito bonita, né? Da folha que cai da árvore no momento adequado, na estação adequada, né? E no momento que ela está caindo, ela diz para a árvore, até breve, porque nos encontraremos, eu me tornarei árvore, né? Então, essa ideia da folha que cai, que se transforma em solo, do solo que se transforma em... Então, ele faz essa relação na poesia de uma maneira tão bela, tão magnífica, que aquilo me tocou profundamente, né? E é uma das coisas que na nossa sociedade, às vezes, a gente acelera tanto que perde essa sensibilidade do quanto que palavras e poesia podem ser significativamente transformadoras, né? O Hermógenes tinha isso muito forte também. E eu demorei, você confessa que a minha cabeça dura demorou para aprender isso. Acho que até hoje eu não aprendi direito. O quanto que a literatura, o quanto que a poesia pode ser completamente um ponto de mutação na forma de ver e de se relacionar com o mundo, né? E aí esse livro me abriu os olhos para essa noção, né? Através dessa primeira imagem. Ao entrar em contato com o Thich Nhat Hanh por palestras e vídeo, eu sempre vi ele usando esse termo muito da forma ecológica, com o pensamento ecológico. O que tem uma forma um pouco mais teórica de ver, né? Nós não estamos separados das nuvens, que nós não estamos separados das águas, que nós não estamos separados do solo, que nós não estamos separados do ar que a gente respira, que a gente não está separado um do outro, que a pandemia nos mostra. Então, sempre ele usou nas palestras essa abordagem muito, muito ecológica. Sempre que várias vocês vão achar no YouTube algumas palestras dele, tem sempre esse sentido muito forte. Quando eu o conheci pessoalmente, foi a primeira palestra que eu assisti dele foi em Londres. Era no centro dos Quakers, que é uma religião que dá muito bem fazer meditação, é uma religião protestante, né? Você conhece, a maioria das pessoas conhece o Quaker por causa da aveia, né? Que aquela imagem era a forma como eles se vestiam antigamente. Mas eles têm uma espécie de um recinto onde eles fazem os cultos religiosos e eles dão muita ênfase nesse culto à meditação. E eu estava eu fui para Londres para assistir essa palestra dele, porque depois de Londres ele ia para Nottingham, que é a floresta do Robin Hood, né? Ele iria para Nottingham para dar 10 dias de retiro. Então eu assisti a palestra com ele em Londres e depois 10 dias com ele em Nottingham. Uma universidade com instalação incrível. Assim, as nossas universidades... é um assunto que o Fabiano conhece melhor do que eu, mas assim, comparado com a infraestrutura que nós vemos em outros lugares, né? Eu que estudei em outras faculdades também, a Universidade de Nottingham tinha uma grande infraestrutura para os estudantes. E aí, nessa palestra em Londres, o Thich Nhat Hanh diz o seguinte, né? Ele usa o conceito de interceiro para falar da ancestralidade. E ali foi o impacto mais forte que eu tive do conceito de interceiro. Porque ele pediu para que nós olhássemos para as nossas mãos, para a palma das mãos, durante a palestra. Então, eu estava ali escutando, né? E aí eu comecei a olhar. Aí ele fala, olha para a sua mão e vê se você enxerga sinais na palma da sua mão que são do seu pai ou da sua mãe. E aí eu comecei a olhar para minha mãe, putz, tem sinais, se você olhar com atenção, tem sinais do seu pai e da sua mãe na palma da sua mão. E aí ele diz, então, você é a continuidade deles. E nós deveríamos, ele diz, isso não é religião. Isso é muito concreto, porque basta você olhar para a sua mão com atenção.
E dessa forma, você vai ver que você é a continuidade deles. E que você deveria cuidar do seu pai e da sua mãe, em primeiro lugar, cuidando da sua própria mão. O que você faz com a sua mão é a continuidade do seu pai e da sua mãe. E você pode curar o seu pai e a sua mãe através do cuidado que você tem com a sua própria mão. Porque estamos todos aí ele desenvolve, estamos todos interconectados. Isso, e aí ele conta, por exemplo, que a mãe dele morreu quando ele era adolescente. Que a mãe dele, quando ele estava doente, a mãe dele colocava a mão na testa para ver se ele estava com febre. Então, quando ele se sentia muito solitário, ele trazia a mão à testa e lembrava da mãe. Que era a forma de olhar para a mãe, conhecer a mãe. É de uma docilidade. Ao mesmo tempo, é de uma realidade que não é religioso aquilo. Ele é real, ele é muito concreto. Né? E aquilo, então, foi assim... eu comecei a chorar. Ele falando da cura das relações com pai e mãe, foi muito forte toda essa explicação dele. E aí, no final, eu decidi que ele ia ser meu professor quando um escocês foi ao púlpito e fez uma pergunta para ele. E nessa pergunta, ele diz assim, ótimo, esses seus ensinamentos budistas são maravilhosos, mas nós, aqui do Reino Unido, somos cristãos. Como que esses ensinamentos budistas podem ser aplicados a uma realidade cristã como a nossa? Fez essa pergunta para ele. Ele sorriu e respondeu com outra pergunta. Ele disse, eu gostaria que você me dissesse de tudo que eu falei, em que momento eu deixei de falar do ensinamento de Jesus. Aquilo... Esse cara sabe o que ele está falando. Alguém que dá uma resposta dessa tem profundo conhecimento do próprio discurso. Né? E aí eu falei, esse é meu professor. Né? E foi aí que eu comecei a seguir ele em retiros mais longos, né? Fiz meus votos, fiz a minha ordenação. Mas sempre esse conceito do interser é muito presente. Muito presente. E como é que a gente... Aliás, tem um livro dele falando Jesus e Buda irmãos, né? Até um livro publicado em português, inclusive, que faz esse diálogo, né? Maravilhoso. Os livros eu recomendo fortemente. Ele tem 2 livros. Tem esse que você citou e tem um chamado Vivendo Buda, Vivendo Cristo. Sim, perfeito, né? Sem dúvida. Agora, Vitor, como é que eu posso relacionar o interser com a sustentabilidade? Né? Até a noção de interdependência, que é uma noção tão importante. Então, eu gostaria da sua leitura dessa ligação do interser com a sustentabilidade. Então, se eu retomar, né, a poesia inicial da questão da árvore, eu acho que já é um aspecto introdutório. Né? A folha da árvore não está separada do resto da árvore. Ela tem um ciclo onde ela vai se tornar árvore e a gente perceber que esses ciclos se retroalimentam. Né? Então, a poesia que ele apresenta da árvore, o livro Coração da Contradição, editora Boticário, esse livro ele traz isso de uma maneira muito poética. A ideia fundamental que o interser, e a palavra foi tão utilizada por ele, os alunos dele trabalharam tão intensamente com esse conceito na área de educação, na área de meio ambiente, tudo isso, que ele mostra que por isso que o dicionário Oxford aceitou o pedido para incluir no dicionário. Né? Então, no dicionário inglês, na Inglaterra, incluiu essa palavra por pedido de alunos do Thich Nhat Hanh. Pouca gente sabe, pouca gente sabe desses detalhes, né, da história. Mas, quando uma das práticas budistas que o Thich Nhat Hanh colocava como fundamentais
é a prática para desenvolver esse tipo de compreensão e entendimento, é o que ele chama de deep looking para deep understanding, ou seja, olhar profundo para ter uma compreensão profunda. Se eu não desenvolver um olhar profundo, um olhar que eu possa perceber melhor o que está acontecendo, eu não consigo desenvolver uma compreensão profunda. E a maneira como nós conduzimos a sociedade é de olhar superficial e compreensão superficial. A aceleração que a tecnologia faz, a aceleração dos resultados, né, e da quantidade de informação, do volume de informação, não nos deixa fazer esse olhar profundo. E aí, sem desenvolver esse olhar profundo, eu não posso fazer compreensão profunda. Então, para olhar a inter-relação entre as nuvens, a água, a terra, esse processo de inter-relação, eu preciso parar um momento para poder fazer esse olhar mais profundo. E é essa falta desse parar que ele dizia que era o que estava nos deixando doentes, porque eu deixo de enxergar. É mais ou menos uma ideia que não é do Thich Nhat Hanh, mas em outros livros budistas se utiliza muito, que é a do trem acelerado. Né? Quando um trem passa acelerado, você olha pelo vidro, você não tem nitidez da imagem. É preciso desacelerar um pouco para você saber qual a paisagem pela qual você está passando. Né? Então, essa ideia do desacelerado ele é muito importante. Eu vou dar um exemplo prático para você. O Thich Nhat Hanh não dava entrevistas para a imprensa. Eu acho que a única exceção que ele fez a essa regra foi a Oprah. Porque, assim, eles conseguiram uma entrevista exclusiva com a Oprah e aí ela teve que quebrar a regra do Thich Nhat Hanh. Mas a regra que a Oprah é a Oprah, né? Não é qualquer entrevista. Aliás, recomendo esse vídeo com a Oprah. Né? Recomendo fortemente, está traduzido em português, tá com legenda em português. É lindo. E ela ficou. E a Oprah tem um programa chamado Soul, que é Alma, né? Que ela é todo sábado, eu acho, nos Estados Unidos. E ela entrevista as referências espirituais norte-americanas e do mundo todo. Você vê nitidamente, a hora que ela vai entrevistar o Thich Nhat Hanh, ela fica de queixo caído. Então, ela está acostumada a entrevistar líderes espirituais. Mas na frente do Thich Nhat Hanh, o queixo dela cai. Por quê? Porque a presença espiritual dele era... com certeza não é a mesma a presença. Ele está isolado no Vietnã, sendo cuidado, com poucas atividades. Mas a regra era a seguinte: se você quer me entrevistar, eu te dou a entrevista, mas você fica 10 dias no mosteiro. E aí o jornalista fala, não, eu só quero uma entrevista. Eu falo, não, você vai viver 10 dias no mosteiro. Se você ficar 10 dias no mosteiro, eu te dou a entrevista. Por quê? Porque ele precisava que o jornalista experimentasse esse parar, pudesse se sensibilizar no olhar profundo, para ir fazer uma entrevista a partir de uma compreensão mais profunda. Então, normalmente, vai pegar as entrevistas com os jornalistas estão completamente apaixonados por ele, porque fizeram 10 dias de olhar profundo. Então, essa regra vem de quem tinha muito entendimento sobre o nosso processo, sobre as nossas doenças, as nossas manias, as nossas neuras, né? E, então, a questão da sustentabilidade vem através disso. E, curiosamente, no último retiro que eu fiz com o Thich Nhat Hanh, eu fiquei no mosteiro, eu fui com a minha filha, quando minha filha está com 9 anos, eu fui quando ela tinha 1 ano, né? E aí, ela fez 1 ano, ela aprendeu a andar com as monjas. As monjas pegavam ela pela mão e ensinaram ela a andar, ela não andava. Foram as monjas do mosteiro que ensinaram ela a dar os primeiros passos, quando ela começou a andar sozinha. E a gente, no mosteiro, a gente se subdivide em grupos. Vocês têm que, quando eu falo mosteiro, vocês têm que pensar o seguinte: a gente está com um mosteiro no meio de um retiro. Eram 4 mosteiros. Cada mosteiro, em média, recebia 1000 pessoas.
Então, assim, você acolher 1.000 pessoas tem atividade muita para fazer. Cozinha, banheiro, arrumar o local de prática, as atividades de palestras e tudo, você tem que arrumar toda a infraestrutura. Reciclagem, então, né? Reciclagem. E no grupo da reciclagem. Eu era do grupo responsável pela reciclagem. Até o nome do grupo era Minhoca. Nome horrível. Mas, porque a minhoca tem essa característica, né, de reaproveitar as coisas, né? E aí eu caí no grupo e a gente... Olha, eu estava nesse grupo, o grupo Minhoca, fazendo a reciclagem. Era um advogado de Israel, super famoso, reconhecido, com a sua esposa. Então, assim, pessoas de muita boa formação. Eu tinha também músico, eu tinha um doutor em psicologia. Era uma pessoa, o grupo que acompanhava o Thich Nhat Hanh era um grupo já de pessoas um pouco mais velhas, porque o ensinamento dele tem essa velocidade um pouquinho, não é da nova geração, essa coisa de falar rápido, né? Então, ele tem a fala pausada e muito emocional. Ele tem um ensinamento muito tocante. Então, isso pegava uma faixa etária um pouquinho assim. Então, eram pessoas muito bem-sucedidas, porque poderiam despender nos retiros 25, 30 dias para ficar lá, e os retiros não eram tão baratos, e a gente podia... Então, você aprendia muito na troca com as pessoas. A gente começou a fazer a reciclagem do lixo do mosteiro. A gente tinha acirradas discussões sobre reaproveitamento de material. Porque, assim, alguns materiais você não sabe se é plástico ou não, se é plástico ou papel. Porque o material evoluiu tanto que você não consegue distinguir se aquilo é plástico ou papel. Aí, assim, por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem. Você deve lavar o material ou não. Adianta jogar lixo sem lavar para reciclagem? Olha que curioso. A gente começou a estudar isso enquanto estava no lixo catando as coisas e fazendo o trabalho de separação. Então você imagina, tinham doutores ali de joelho catando lixo, fazendo separação. E a gente tinha discussão sobre a origem dos materiais durante o processo. Então não era, entendeu? Não eram iletrados. Eram pessoas muito cultas discutindo do que aquele material era formado e qual o melhor local de colocar aquele material. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, e olha que curioso, falando como economista agora. Se você joga um material sem lavar, um dos recursos mais caros que existe dentro do processo de reciclagem é a água. Se você não lava, você considera que o uso da água para a lavagem do material a ser reciclado deve ser feito por aquele que recicla. Só que o preço do material reciclado é muito baixo. Então, o material que não é lavado e vai para ser reciclado, você sobe o custo do material. Ele não compensa reciclar. Porque o preço que ele é vendido, o custo fica maior do que o preço da venda. Então, e isso porque a gente está fazendo isso na França. Então, a lavagem do material era algo que aí a gente começou a defender dentro do mosteiro que tudo que fosse jogado no lixo fosse lavado. Para justamente compensar, né, esse desequilíbrio. Para não o desequilíbrio econômico na ponta. Então, mas a gente eram doutores de joelho no chão, revirando o lixo e discutindo essas coisas e fazendo essas descobertas. Sim, né? Então, foi muito curioso essa minha experiência no grupo Minhoca, do mosteiro do Thich Nhat Hanh, porque a gente discutia a questão da sustentabilidade do interser na teoria, na filosofia, mas a gente percebe que para ir para o mundo real da lata de lixo, por exemplo, a gente tinha uma distância muito grande. A gente estava muito distante.
Eu queria até perguntar a partir disso, porque você fez menção aqui, chegaram algumas perguntas aqui no Facebook, porque, na verdade, Vitor, né, a face da realidade externa é uma face da realidade interna. Né? Alguma dúvida, né? Os olhos internos, né, que nós atuamos. E aí, no caso, eu queria que você fizesse uma relação entre a sustentabilidade e o universo interior. Eu estou olhando que tem uma pergunta que foi feita aqui no Facebook, que diz lá, boa noite, excelente palestra. Gostaria de fazer uma pergunta. Na sua opinião, como religar o ser humano com a natureza, no sentido de respeitá-la como, né, o real, né, ser vivo, como todos seus elementos? Né? Como ligar, né, essa compreensão do interser, da sustentabilidade, interpretando, né, o papel do homem reconhecendo o ser, que é a natureza, com todos os seus elementos. É a pergunta que a Juliana nos fez aqui do Facebook. Juliana, e quem mais tiver essa questão, o caminho utilizado pelo Thich Nhat Hanh era muito ligado ao aspecto da profunda observação. A gente desenvolver um acalmar interno, uma clareza mental através desse acalmar, porque só desta forma eu conseguiria fazer esse olhar mais profundo. Então, a questão nossa é muito séria, é de que nós projetamos questões internas e nós não podemos lidar com o mundo de uma maneira mais real, mais verdadeira, se a todo tempo eu estou projetando questões internas minhas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma questão muito séria de autoestima, e eu não consigo me dar valor, eu não acho que as coisas que eu faço sejam interessantes, eu não gosto das coisas que eu faço. Aí eu preciso do elogio das outras pessoas. Aí eu vou para o mundo e começo, mas olha, fulano não dá valor para mim, ciclano não dá valor para mim, lá não valorizaram meu trabalho, ali não, eles não estão... Eu começo a culpar o mundo por uma questão de valor que eu ainda não trabalhei internamente. No acalmar da mente, eu consigo perceber um pouco melhor questões relacionadas a, peraí, será que eu estou bem comigo mesmo? Que emoção que eu estou sentindo? E aí eu começar a tomar atitudes a partir desse meu olhar interior, que serão atitudes mais serenas e mais firmes em relação ao que eu tenho que fazer no mundo. Então eu posso ir para o mundo, fazer meus projetos, sem precisar todo o tempo estar recebendo elogio. Eu só caminho se eu receber elogio. Né? Não, você tem as suas convicções. Né? O Fabiano é uma pessoa um ilustre na área do direito. Será que o Fabiano, para estudar tudo que ele estudou na área do direito, ele ficou esperando elogio o tempo todo? É muito tempo. Muitas vezes o Fabiano foi mal falado. Mas ele foi lá e continuou, persistiu, trabalhou no seu estudo. Então, quando você trabalha com essa clareza, com esse olhar interior presente, você tem condição de fazer isso. E aí a gente começa a descobrir coisas nessa caminhada, que é uma das coisas que eu acho interessante a gente citar como exemplo, Fabiano, é assim, se a gente faz essa reflexão filosófica sobre a necessidade do tipo, que escolha alimentar eu faço, isso se torna uma batalha. As pessoas, quando falam em relação aos seus hábitos alimentares, as pessoas são raivosas. Não, para com isso, não quero mexer com esse meu hábito alimentar. E aí a gente vê o quanto que é uma questão emocional, uma questão de trabalhar essa emoção e falar, não, peraí, mas será que eu não posso abrir mão disso? Será que eu não posso buscar uma opção em relação a isso? E cuidar mais do meio ambiente com novas opções. Eu não preciso estar preso exatamente àquela opção que a sociedade, por raízes antigas e padrões antigos não refletidos, estão tomando hoje. Né? Então, esses pontos por exemplo, em relação à área da alimentação, é muito claro no discurso ecológico, as pessoas ainda não perceberam o quanto que a coerência interna, a ação interna é fundamental para que ela possa atuar de uma maneira mais consistente. Então nós temos ali essa questão o Thich Nhat Hanh escreveu um livro sobre alimentação.
né? Maravilhoso, infelizmente não foi traduzido para o português, o Savor, que ele escreveu com a diretora de saúde pública da Universidade de Harvard. E nesse livro ele fala sobre essa questão do quanto que o acalmar interno, a melhora da condição interna do indivíduo vai fazer ele se alimentar melhor, porque ele vai começar a tomar uma clareza maior em relação à própria alimentação. E se ele começar a fazer isso, ele também vai começar a olhar o impacto que a sua alimentação tem para com o mundo. Se nós temos, né, por exemplo, em relação ao rebanho de animais, um dos principais poluentes do planeta, se deve falar muito sobre a questão do uso dos animais. Essa pandemia que a gente está vivendo, ela está diretamente relacionada ao consumo de animais. Os motivos, né, dessa contaminação viral entre espécies, ela poder passar de uma espécie para outra, ela está diretamente relacionada ao consumo de animais. A forma como a gente guarda esses animais, né? O estoque desses animais. Então, assim, isso não está sendo discutido em lugar nenhum. A gente não vê essa discussão vir para... Aí eu vejo as pessoas, em plena pandemia, aí não vejo a hora de comer um churrasco. Aí mas espera aí, você não está percebendo que a pandemia que você está vivendo é por causa desse hábito, né? Então, esse tipo de olhar mais profundo, é preciso fazer esse tranquilizar essa parada emocional. E quando você tenta fazer na marra na pessoa, ela reage, ela não quer, ela tem uma aversão em relação a esse processo de como se ela se sentisse imobilizada. Um exemplo disso que você pode ver, Adriano, é quando, por exemplo, algumas pessoas reagem em relação ao fato de usar máscara. Sim, sem dúvida. Quem vai dizer para eu usar máscara? Então, as pessoas não conseguem se conter, mesmo que seja para o bem do outro. Então, essa evolução do indivíduo é algo a ser trabalhado. É uma evolução de consciência. Sim, e o terceiro entra nessa discussão toda, né? Nesse reconhecimento da interdependência, esse reconhecimento do outro, da comunidade, do mundo. Eu acho que essa reflexão ela é necessária, Vitor, porque nós estamos aí aprumados no individualismo, homos econômicos, né? Você é economista, acho que você pode falar isso com mais propriedade, inclusive, quando você faz esse questionamento, porque nós falamos muitas vezes em sustentabilidade, mas você não pode mudar o que está do lado de fora se você não muda o que está do lado de dentro. Por isso que eu fiz menção logo no início que a realidade externa ela está ligada, né, ao que a realidade interna, e por isso toda essa dificuldade. O que me surpreende é que algumas pessoas acreditam que vão voltar a como eu estava vivendo em janeiro, fevereiro ou março. Mas não estava assim. Eu queria entender o que é que tinha de normal em janeiro, fevereiro ou março que justifique, né, retomar essa situação, considerando a questão climática, considerando, aliás, Vitor, você tem toda a liberdade para fazer a crítica com relação ao Planeta Verde, é uma instituição plural, é uma instituição dialógica, democrática, com leituras as mais diversas, então você pode fazer a crítica, de fato, você tem segmentos, até porque o direito ambiental, você tem, assim, aqueles que têm uma leitura antropocêntrica, um antropocentrismo alargado, tem aqueles que são biocêntricos, eu vi até algumas autoridades aqui na área, está aqui o nosso presidente desse... Então, nós temos uma pluralidade de leituras. E aí, assim, evidentemente, quando você faz uma reflexão a partir da máscara, a partir da alimentação, é uma reflexão que nós temos que fazer neste momento do nosso país. Quer dizer, como ligar essa questão do interser com o nosso país? Eu nem preciso dizer das qualidades, dos atributos que nós temos enquanto país. Eu falo isso no ambiente natural, mas evidentemente que a proposta, ou a maneira que nós estamos nos posicionando, vai nos levar a um questionamento ainda maior, eu diria, uma situação premente ainda mais grave, porque a gente tende a remeter a questão do Covid-19 é uma questão localizada, e não é. Se você for estudar um pouquinho mais, você pode ver que isso pode acontecer aqui no Brasil. Eu te dou um exemplo. Tem o Sabiá, por exemplo, aqui, né, que depois alguém quiser botar no Google vai ver o que se trata. A palestra é sua, na verdade, Vitor. Eu não gostaria de estar me alongando, mas eu queria ter essa sua reflexão do interser,
né, da sustentabilidade no Brasil. Nós, aqui Brasil, neste momento. Então, nós temos uma questão de que, assim, eu preciso me espelhar e buscar horizonte e buscar rumo aonde eu tenha luz, aonde eu tenha inspiração. Então, hoje, e eu vou fazer uma crítica bem direta, bem aberta, o senhor presidente, com soro positivo para Covid, ele sai para andar de moto e cumprimenta garis na rua, sem máscara. Então, assim, isto é uma atitude que, assim, nós claramente devemos nos colocar a mirar em exemplos, a mirar em posicionamentos que tragam clareza, que tragam luz. Este não é um posicionamento que traga luz, né? Você pegar pessoas que têm acesso à saúde, que têm acesso a hospitais, se descuidando e contaminando pessoas que não têm esse acesso. Pessoas que socialmente são expostas, né? Então, isso a gente deve claramente trabalhar, e aí, assim, trabalhar onde? Na academia, na mídia, em todos os lugares que temos acessos, para trazermos os exemplos, para trazermos as pessoas que estão à frente de um processo de maior profundidade, que tenham maior clareza de estudo, de desenvolvimento, de análise, de raciocínio sobre a questão. No Brasil, hoje em dia, a questão de meio ambiente, ela está ainda num patamar, ainda principalmente na mídia, muito superficial. Então, a questão eu vou dar um exemplo na escola da minha filha. A Greta faz um discurso em defesa da Amazônia e isso vira pauta da aula da minha filha. Minha filha tem 9 anos. Tá? Tem ensino fundamental. E assim como a escola da minha filha, outras escolas fizeram mesmo, usaram a Greta como pauta de aula para trazer o assunto meio ambiente. Aí eu peguei gráficos das Nações Unidas, gráficos e relatórios das Nações Unidas, mostrando que o principal impacto do efeito estufa é a questão dos estoques de animais. A gente tem a questão do metano, tem a questão da nossa produção, que é um dos maiores impactos no efeito estufa, similares ao consumo de combustível. São dados da ONU. Aí eu passei todos esses relatórios com gráficos, eu peguei os gráficos, recortei, traduzi os gráficos, mandei para a escola da minha filha. Falei, olha, vocês estavam elaborando uma passeata de apoio à Greta. Aí eu passei os relatórios e falei, eu gostaria de saber quais ações a escola está tomando em relação a ações concretas. Porque não adianta vocês pegarem a minha filha e botar para fazer passeata na rua. Eu quero saber quais ações educacionais concretas. Aí a escola me mandou, estamos agora não usando mais copo plástico. Falei, mas espera aí, o problema do planeta, tudo bem, é uma ótima ação, não é copo plástico. São transformações internas. Nós precisamos tomar uma nova atitude de consumo. E a questão da agropecuária é uma questão principal. Está aqui os relatórios, está aqui os gráficos das Nações Unidas. Não são meus, não é de um partido, são os gráficos. Né? Tudo traduzido para eles. Aí a escola falou, não, nós estamos cuidando da alimentação das crianças. Vejam, aí ela me mandou ela me mandou 6 relatórios de aproximadamente 4, 5 páginas cada um, falando sobre as questões alimentares e as decisões alimentares da escola. Ela achou que eu não ia ler. Aí eu parei, respirei, como meu professor ensina, li os relatórios que estavam lá. As principais refeições que eles têm preparadas, quintas-feiras, é carne moída e frango. Aí eu falei, o que adianta vocês pegarem minha filha, fazer passeata na rua, para defender o discurso da Greta, se vocês têm ações que diretamente estimulam uma das piores
questões em relação ao meio ambiente, né? Ah, mas aí a gente não sabe como fazer. Então, esse é o ponto. Aí está a oportunidade de fazer um aprofundamento, de fazer uma análise, de fazer uma discussão. Porque aqui eu tenho um elemento impactante dentro do processo, né? Então, o que eu vejo em relação à questão do meio ambiente, nós temos um nível de discussão muito simplista na mídia, então fica essa questão da Amazônia, o que repercutiu no exterior. Nós temos um desrespeito à questão pela parte econômica. Os economistas têm trabalhos também muito... se comparar com o que existe em outras universidades, o trabalho no Brasil ainda é incipiente nessa área, os estudos de impacto econômico, né? E a outra coisa que eu acho importante em relação a isso, Fabiano, é a questão de, falando em economia, a internalização dos custos do meio ambiente. Sabe, eu pegar os custos da destruição internalizada da produção do produto. Então, quer dizer, na verdade, princípio muito famoso, né? Tem um princípio econômico que é aplicado ao direito ambiental, que é o princípio do poluidor-pagador, né? Que é um princípio econômico, inclusive, né? Você que é economista. Então, nos custos do produto não se está internalizando a perda ambiental. Então, o que é isso? Falta de olhar profundo. Natan diria, é falta de olhar profundo. Porque você não está internalizando os gastos que você tem na produção. Então, o que você tem? A gente é exportador de minério e exportador de agropecuário. Mas e o custo que isso tem para o meio ambiente? Né? Então, por que os outros países estão querendo que nós sejamos produtores dessa forma? Por que eles querem que nós sejamos esse corpo? Essa é uma questão que nós não estamos aptos a discutir. A nossa condição acadêmica de estudo é precária, é muito precária. Uma vez eu estava em uma apresentação da Marina Silva. Me chamou muito a atenção que a mídia não mostra isso, o profundo conhecimento que ela tem de questões específicas de meio ambiente, né? O quanto que ela tem de conhecimento. Mas nós não temos repercussão para isso. E o discurso dela é taxado, se você vai para a mídia, o discurso dela é taxado como, sei lá, sobre a aparência física da Marina Silva. Eu já vi a mídia discutir isso. Não, mas o Brasil não vota por causa da aparência, por causa da voz dela. A voz dela é irritante. Não, mas ela tem um conhecimento que deveria ser considerado em relação à questão de meio ambiente e que é um discurso que não... E olha, que eu não sou, né? É só, assim, validar o conhecimento do outro. A gente não sabe mais fazer isso. Sabe? É validar o conhecimento do outro. O outro tem saberes. O que eu posso aprender com os saberes do outro? A gente não tem mais olhar profundo para isso. Então a gente fala, acabei de elogiar a Marina Silva. Ele deve ser de esquerda, porque ele elogiou a Marina Silva. Então tudo que eu falei não tem mais valor nenhum, porque eu elogiei a Marina Silva, entende? Então, essa superficialidade na análise hoje no Brasil é muito presente. E aí o nível da discussão é muito, muito, muito raso. Né? Porque a gente entra nesse embate na superficialidade. E aí eu não posso aprender com o discurso do outro. Né? Sim, sim. Ô, Vitor, nós temos aqui, teve uma pergunta que passou, eu não consegui acompanhá-la, porque ela estava numa extensão um pouquinho maior, e como as telas estão divididas, eu não consegui, até vou pedir para a pessoa que fez uma pergunta aqui agora, eu não consegui nem, passou muito rapidamente. Tem uma outra pergunta também aqui da nossa diretora, nossa querida Eliane Moreira, que é professora da Universidade Federal do Pará, né, do Ministério Público daquele estado. Ela perguntou se a sua leitura, a sua visão, ela tem alguma relação com constelações sistêmicas. Eu vou ver se tem mais uma pergunta, depois eu quero fazer uma pergunta final para você, Vitor. Mas, de qualquer forma, só uma pequena observação. Eu acho que é a mente que domina as discussões nossas, né? Que mente é essa? É a mente da dualidade, é a mente da concorrência, é a mente da conflituosidade, né? É a mente
porque o conflito ele é absolutamente natural em qualquer sociedade. Qualquer sociedade é conflituosa. O problema não é o conflito. O problema, o que nós temos que ter de leitura é o confronto. O que é o confronto? É quando eu não aceito a possibilidade de dialogar com o outro. Então eu preciso eliminar essa forma de pensar. Porque o conflito é natural, mas o confronto... E essa mente que domina, não só naqueles que têm uma leitura, você colocou aqui, ambiental, ecológica, mas também até mesmo a gente precisa fazer uma autocrítica também. Por vezes, os discursos ambientais, eles se apresentam bastante insensíveis com a realidade das populações originárias, tradicionais, e esse diálogo ele é tão importante, né? Por isso essa discussão que a gente fez hoje aqui do interser, ela é tão importante, de entender que estamos aí, essa interdependência, essa interconexão de todos, ao invés de uma leitura economicocêntrica. Eu vi que passou o professor Morato Leite, que é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um grande amigo, ex-presidente do Planeta Verde, que fala aí do economicocentrismo, né, e tudo. E aí tem a pergunta da nossa diretora, então, a professora Eliane, que ela pergunta se tem alguma relação com constelações sistêmicas a sua abordagem. Vitor? A ideia do interser, sim. Eu acho que a questão do interser é uma ideia que abrange a questão das constelações sistêmicas. Se a gente imaginar que as inter-relações se dão em diversos níveis, então a gente tem a questão não só física da inter-relação, nós temos as questões materiais das inter-relações, nós temos aspectos emocionais, nós temos aspectos energéticos, financeiros, culturais, que determinam todas essas inter-relações. E os processos de constelação sistêmica, eles tentam, né, de uma certa forma, representar, eles tentam demonstrar como que essas relações podem se dar, né? Até uma forma, na psicologia, né, a gente fala de... existe o psicodrama, que trabalha com uma... Poderia até dizer que a constelação sistêmica é um subgrupo do psicodrama antigo, assim que se estudava anteriormente. E sim, eles demonstram muita efetividade, porque eles tentam trabalhar usando outros elementos esses processos de relação que existem, né, entre os indivíduos e as ideias também, né, porque você nas constelações você não trabalha só a questão de indivíduo para indivíduo, mas você pode trabalhar ideias, situações, cenários, e você pode trabalhar essas inter-relações. Então, sim, isso está interligado. Essa a outra coisa que o Fabiano trouxe com muita propriedade, Fabiano, essa coisa da dualidade, né? Que essa é uma forma, que uma parte que a filosofia budista trabalha com muita propriedade. São textos e textos escritos por séculos sobre esse tema, né? E no mundo, quando a gente vem para a visão mundana das disputas, dos interesses, dos recursos do mundo, vão surgir os conflitos, porque nós estamos trabalhando com elementos do mundo concreto. Então, vão ter interesses que vão diferenciar no tempo, vão ter interesses que vão diferenciar na condição de retorno de investimentos, vão ter interesses que vão trabalhar com diferentes desejos, uma fricção, né, entre esses diferentes necessidades no tempo, esses diferentes interesses, as diferentes culturas, as diferentes até condição de questões pessoais, né, de formação de cada indivíduo quando eles interagem. Agora, a condição de perceber que existe uma possibilidade evolutiva na visão, uma possibilidade de olhar para o outro, tentar entender o processo do outro, perceber o outro como eu sou. O outro também tem questões emocionais, o outro também tem seu tempo, o outro também tem suas prioridades. Eu entender que os outros também funcionam como eu funciono. E aí eu tentar trabalhar de uma forma a entender essa inter-relação, né? É um olhar um pouco mais abrangente, um olhar integralizador, um olhar que tem uma condição de trazer novas soluções. Não existe, né, quando eu baixo a minha análise apenas para o nível do interesse
de grupos ou interesses pessoais, eu não consigo fazer esse passo, eu não consigo trazer novas soluções. Então, eu vejo, por exemplo, no Brasil hoje, né, ainda só para ligar com aquela questão anterior, é que nós baixamos demais a condição e aí a gente não consegue trazer novas soluções para o cenário, porque a gente entra nesse nível muito baixo de análise e que ele é conflituoso. Então, eu não consigo fazer uma análise de evolução, de aprendizado de novas soluções, de novas ideias para o cenário que se apresenta. E aí o que eu gostaria assim, de fazer esse link forte, essa mensagem, deixar muito clara para todos, é assim, eu fiz um vídeo sobre isso, Fabiano, lições espirituais da pandemia. É assim, é muito clara a mensagem do valor da vida, que diferentes países dão de diferentes maneiras. Então, o valor da vida em países como Coreia, como Alemanha, como Dinamarca, é muito interessante quando a forma como eles identificaram o problema e como eles decidiram atuar sobre o problema. Por quê? Porque existia um valor da vida. Não era o valor econômico, né? Era um valor da vida. Aí você fala assim, mas o Brasil é um país que tem problemas, nós temos uma população mais com dificuldades. Então, mas no Brasil o valor da vida não é um problema agora. E a questão dessa pandemia vir com este problema social é uma questão que nós estamos pagando um preço de história que vem de antes, né? Ela vem de antes. E aí a gente dá pouco valor à vida. Fabiano, eu estou vendo aqui que faltam 15 segundos. Então tá bom. Vitor, assim, você que está no